Nós vamos fechar o nosso tempo tão agradável aqui, trabalhando essa questão que muitos de vocês têm usado. Eu não sei se ainda tem camisa sobrando, mas como lembrança, essa ideia de andar na mesma direção juntos, o jugo igual, um time conjugal, marido, esposa, os filhos agregados, nós cultivando o campo do Senhor, em que cada um reforça o outro. Eu gosto demais, eu não sei quantos de vocês conhecem a história dos cavalos belga de trabalho, aqueles cavalos enormes, fortes, bonitos, que nem nós. Mas dizem que um cavalo belga consegue puxar uma carroça, digamos, 1 quilômetro e 1 tonelada. Mas algo interessante acontece, quando se junta 2 cavalos belgas, logicamente, a gente pensa, eles podem puxar 2 toneladas, 1 quilômetro, ou no máximo 2 toneladas, 2 quilômetros. Mas não é isso que acontece. A soma das vidas, algo que temos desenvolvido no livro sobre namoro e noivado, que Deus, não eu, sempre quis, é que 1 mais 1, no jugo igual, dá mais que 2. E os cavalos belgas, quando eles se juntam, eles vão tipo 4 quilômetros puxando 4 toneladas. Isso que Deus quer para nós. Andando juntos na mesma direção, mais longe, com mais força e mais glória para o Senhor. Então, durante o nosso tempo, nós temos reavaliado o nosso caminho. Certamente, alguma área, se o Espírito Santo de Deus habita em você, já cutucou. Eu encorajo sempre, no final de conferências, não abrace o mundo. Nós temos uma lista de 15 coisas que nós vamos mudar. Não vai mudar coisa alguma. Que tal, como o casal, pensar uma área? Já pensou, se todo ano você volta para esses retiros, encontros, e uma coisa, de fato, mudou na sua vida e vida familiar, nós ficaríamos anos-luz na frente. Nós reavaliamos e estamos reorganizando, recalculando. É muito bom para entrar no eixo novamente. E queremos sair daqui com nova convicção. Nós vamos lutar, porque o inimigo nos ataca. Nós vamos renovar, nós vamos conversar chegando em casa com nossos filhos, o que nós chamávamos de concílio familiar. Nós juntávamos os filhos, nós abríamos jogo. Mamãe e papai, nós erramos nisso, aquilo, outra coisa aprendemos esses dias. Nós queremos pedir perdão de vocês por isso. Mas a partir de agora tem uma nova direção. Nós queremos fazer isso na nossa vida e queremos recrutar vocês. Um bate-papo legal. Mesmo com criança pequena, você acaba ensinando, discipulando seus filhos também. Bom, com tudo isso, depois de termos respondido a primeira pergunta, em termos da nossa direção, por que a família é importante? Agora estamos trabalhando para que a família existe. Nós não somos familiólatras. Nós entendemos desde o primeiro capítulo da Bíblia que a família existe com propósitos globais, maiores. Elevemos os nossos olhos então para ver os confins da terra. A família é abençoada para abençoar. Parece que mais um e agora mais um. Isto. Eu não sei quantos de vocês com seus filhos, como nós, os nossos netos, já assisti 2 vezes. E não sou de recomendar muitos filmes da Disney, porque parece hoje o politicamente correto, mensagens subliminares sempre são embutidas. Mas eu confesso que eu fiquei encantado com o filme Encanto. Eu não vou fazer todo o spoiler para vocês, mas à luz dessas últimas 2 mensagens, eu recomendo.
que assista, e talvez junto com seus filhos, netos, agregados. A história é sobre a família Madrigal, lá na Colômbia, no meio do narcotráfico. E a família precisa fugir para salvar as suas vidas, e os narcotraficantes logo atrás, até que em determinado momento, o pai da família, um verdadeiro herói, protetor, como poucas vezes tem nos filmes atuais, ele enfrenta os cavalos, os guerreiros, para dar tempo para sua família fugir em segurança. Infelizmente, ele perde a sua vida, a família se encontra em meio às montanhas da Colômbia, e algo sobrenatural, mágico, acontece. Cada membro da família Madrigal, os sobreviventes, recebe um dom. Os paralelos com a nossa fé são óbvios. Um dom especial para abençoar outros. O vilarejo todo é abençoado pela presença da família Madrigal em seu meio. A história vem, infelizmente, um membro da família aparentemente não tem nenhum dom, se entristece por causa disso, e é aqui que eu paro. Mas o interessante, essa ilustração de que a família é abençoada para abençoar, como nós vimos ontem, o homem abençoadíssimo como capitão, como técnico, como líder servo, para abençoar a sua esposa, os seus filhos, a sua comunidade, igreja, o país, o mundo. Vimos como a mulher é abençoadíssima por Deus, capacitada de uma forma todo especial, para abençoar o marido, para abençoar os filhos e sua casa, para abençoar a comunidade, a igreja e os confins da terra. Hoje queremos ver mais 3 áreas, onde nós somos abençoados e no fim visando não somente nós, mas os confins da terra. Terceiro lugar, os pais são abençoados para ser uma bênção. Me perdoe se eu passo muitas fotos da nossa família, mas isso me inspira, me lembra. Daqui a pouco, um dos preços do nosso ministério é que a filha aqui ao lado da minha nora, a Lila, que hoje tem 13 anos, é bem antiga essa aqui, ela será batizada na nossa igreja. Ela queria que o avô a batizasse. Mas eu estou com vocês. Mas eu estou alegre também. Nós vamos assistir, terminando aqui. E no meu lugar e do pai, que é o pastor da nossa igreja, o bisavô ainda vai? Não, ele estava com pneumonia essa semana, então, infelizmente, mas seria ele também. Os pais são abençoados para talvez ser o primeiro dominó numa série de dominós que pode atingir 5, 6, 7 gerações. Alguns de vocês receberam o bastão da fé de várias gerações de servos do Senhor, guerreiros do Senhor. Mas outros representam a primeira linha. Em ambos os casos é um privilégio enorme receber um bastão nesse revezamento de 3 gerações e repassar adiante, porque se você deixar o bastão cair, num certo sentido, estragou a corrida dos que vieram antes. E se nós deixarmos de repassar bem, nós influenciamos as gerações posteriores. Que sejamos fiéis como pais e avós no repassar do bastão, como vimos sexta-feira à tarde. O pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé à próxima geração. Essa nossa tarefa, são vários textos que dizem isso.
Salmo 112, nas Escrituras, é o paralelo com os Provérbios 31. Talvez você não sabia disso. Provérbios 31, a mulher virtuosa, um poema acróstico para encerrar o livro de Provérbios, o A a Z da mulher que teme a Deus. Salmo 112 é um poema acróstico também, do homem virtuoso. 22 linhas de texto hebraico, representando 22 letras. O A a Z do homem que teme a Deus. Um ano na nossa igreja, no dia das mães, eu preguei Provérbios 31, e no dia dos pais, para ter tempo igual, eu preguei Salmo 112. O homem que teme a Deus. Aleluia, bem-aventurado, esse é o nosso tema. O homem que teme ao Senhor, ou seja, anda com Jesus. Se comprais dos seus mandamentos, não é num vácuo, como vimos, a plenitude do Espírito pela habitação da palavra. Mas olha o efeito disso. Quando nós andamos com Deus, à luz da sua palavra, a nossa descendência será poderosa na terra. Todo bom pai, toda boa mãe quer que os filhos subam nos nossos ombros, que encarem mais longe, vão mais distante, carregam mais toneladas do que nós. Será abençoada a geração dos justos. Será tido em memória eterna, esse é o nosso legado. Não é a empresa, não é casa na praia, não é carro zero a todo ano, não são férias nos Alpes. São nossas flechas na mão do guerreiro que nós lançamos. Para alcançar o mundo que nós provavelmente não conheceremos. O legado continua. E meus irmãos, isso é um porto seguro. Uma baía calma. Que o temor do Senhor nos pais representa para os filhos. Provérbios diz: no temor do Senhor, o andar com Deus, à luz da sua palavra, tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos, é segurança. Não são pais que vacilam, que cada onda do mundo os leva. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quando nós andamos com Deus, fazemos isso. Eu sei que a maioria não estava na primeira reunião na sexta, mas resumindo o que nós trabalhamos, é que os pais têm a responsabilidade dada por Deus em duas grandes áreas. Discipulado, colocar o filho no caminho do Senhor. E disciplina, trazer de volta através do que nós podemos chamar de dor homeopática, saudável. Nunca espancamento, maltrato, abuso emocional, em todas as áreas. Mas quando o filho sai do caminho, o pai que ama traz de volta o seu filho. Esse é o discipulado, disciplina de um pai pastor da sua família, para abençoar a próxima geração. Nós esculpimos o caráter de Cristo em suas vidas. O pai cheio do Espírito que nós já vimos, Efésios 6. E vocês pais, não provoquem seus filhos a ira, ou no contexto, ao pecado, não crie condições para que o pecado seja atraente. Mas, criem-nos, essa palavra criar, usada do papai, é uma palavra grega usada de uma ama, que amamenta o seu filho, um termo de ternura, de tempo de quantidade e qualidade, especialmente pelo papai, quando possível. Criem-nos, discipulem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu ilustrar esse processo. Eu quero chamar o nosso filho adotivo, o Jonatas. Pode acrescentar mais, clica mais uma vez, Gabi.
como pais, com o nosso primogênito, cara do papai mesmo. Mas o nosso filho nasce na estultícia, no pecado. Provérbios 22:15, estultícia está amarrado no coração do filho. A nossa tarefa como pais é servir de talhadeiras. O Espírito Santo é escultor mor. Ele veio o original Jesus. E o processo, uma vez que o nosso filho abraça Jesus, de fato o processo começa antes disso. Mas ele se vê como miserável pecador, não inflando autoimagem, autoestima para ele, e cambaleando como pavão para o inferno. Nós gentilmente mostramos para Jonas, para Júnior, vou chamar, a natureza do seu coração. Ele precisa de Jesus. Uma vez que esse bloco informe abraça Jesus, nós entendemos pelas Escrituras, não há mais condenação, e a justiça de Jesus passa para ele, só que em tempo ainda não foi santificado, só vai acontecer no porvir. Mas nós como pais colaboramos com o processo, direcionado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, que Jeremias diz, esmiuça a pedra para tirar tudo em Jonatas Júnior, que não parece Jesus. Esse processo é doloroso, tanto para as talhadeiras, como para o filho. É constante, é 24/7, sempre ligados, atenados ao original e o alvo, que nosso filho pareça Jesus. Só dar um pequeno exemplo, Jonas, muito obrigado. Imagina 2 crianças na sua casa, brigando porque tem um brinquedo que os 2 querem. Mãe, ele tirou meu brinquedo. Olha como os pais chegam. Pare com isso. Quem pagou primeiro? Então dá para sua irmã. Caiu a ficha. O negócio desse mundo, correr na frente do outro, pegar primeiro. Oh, isso parece Jesus. Acontece que nem pensamos nisso. Não é ser capacho também, mas a ideia é trabalhar de forma bíblica o outrocentrismo de Cristo. Agora, nesse processo, há muitos equívocos. Eu queria que a minha esposa compartilhasse o que nós aprendemos de um curso anos atrás, Educação de Filhos, a maneira de Deus, sobre 2 funis da paternidade, algumas aplicações, e passamos para o próximo. Esse primeiro funil é o que normalmente acontece na maioria das famílias. Os pais ganham seu primeiro bebê e eles têm como alvo, como objetivo de ser o maior amigo do seu filho. Então, o bebê nasce, leva para casa e eles dão uma liberdade total para essa criança, porque eles querem ser maiores amigos daquele filho. O problema é que quando eles dão uma liberdade total, não existe regra, não existe nada assim para o filho obedecer, ele não aprende a obedecer, porque não tem regra, não tem limite. A criança vai crescendo, chega nos seus 4, 5 anos, e os pais se dão que agora aquele bebê que era tão fofinho, tão bonitinho, agora é um monstrinho. E a essa altura, eles fecham um pouco o funil. Agora eles colocam regras, limitações, mas o filho não reage bem, porque nunca aprendeu a lidar com isso. Então, eles fecham mais, e a criança reage de uma forma pior. E eles limitam mais, e por isso você vê tanto adolescente rebelde,
pulando fora, não querem saber de nada que tem a ver com seus pais. Os pais começaram o processo querendo ser os maiores amigos e terminaram o processo como maiores inimigos dos seus filhos. Não deveria ser assim. Deus tem um plano muito melhor para nós. Nós sim queremos ser amigos do nosso filho, mas esse é o fim, não o começo. Nasce o seu filho, você coloca muitas restrições, limitações, regras. Por quê? Porque você quer dar muitas oportunidades para o seu filho aprender a obedecer. Então você decide tudo. Eu estou falando de criança bem pequena. O que vai comer, quando vai dormir, aonde vai dormir, de que jeito vai dormir, que roupa que vai usar, tudo. Você está dando muita oportunidade para o seu filho aprender a obedecer. E você é a mais assim chata, vamos dizer, numa época em que teu filho não vai lembrar de nada disso. Eu estou falando de 0 a 2 anos e meio, 3 anos, né? O seu filho, então, aprende a obedecer, você começa a abrir. Agora você dá um pouquinho de escolha. Você prefere suco de maracujá ou de laranja? Deixa o filho escolher. Ele lida bem com isso, você abre mais, dando mais liberdade. Agora, é óbvio, nosso filho é pecador, de vez em quando a gente tem que voltar, mas no geral, ele aprendeu cedo a obedecer. Nós, como pais, damos mais e mais e mais liberdade. Nesse processo, nós começamos como autoridades, mas terminamos como maiores amigos para o resto da vida. Podemos dizer que a palavra-chave dos pais abençoarem seus filhos é intencionalidade. Envolvimento nas tarefas escolares, no recreio, material escolar, o que assiste, dispositivos. Entregar um celular para uma criança de 8 anos, ele já está assistindo pornografia. As estatísticas comprovam isso. E o fato de você ser pai, insistir, não é ser chato, é ser pai. É como andar de bicicleta, ensinar seu filho, usamos essa ilustração outro dia. É progressivo. Você não solta a criança sem rodas de treino para se virar, vai quebrar a cara. Você acompanha, solta um pouco, acompanha, solta um pouco. Tem que soltar. Não adianta segurar o assento com 40 anos, aquele filho que ainda dorme no meio de vocês. Porque nosso alvo é lançar paz. Vocês são intencionais ou empurram com a barriga a educação dos seus filhos? Banham seus filhos na palavra, mas de forma criativa, sem ser chato. Disciplinam seus filhos para que reconheçam a natureza pecaminosa em seus corações. Investem tanto tempo de quantidade e de qualidade. Essa é a nossa tarefa de pais, de abençoar os filhos. Mas, em quarto lugar, para que a família existe, não é só pais para os filhos, e todos aqui, nós todos somos filhos, nem todos temos pais vivos ou avós, mas os filhos são abençoados, nós, para sermos uma bênção na vida dos nossos pais. Olha como filhos são tidos sempre como bênção na vida desse mundo. Já vimos que a esposa prudente não precisa, pode ficar bem tranquilo. A esposa prudente é herança, não de Bill Gates, do Senhor. Mas filhos também representam isso. O nosso legado, herança, são fruto delicioso. São galardão, prêmio. São flechas que nos defendem, mas também trazem caça para casa. Os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas o texto pressupõe que os filhos são treinados para ser uma bênção. Não para angariar bênção,
levar vantagem, passar por cima, servir a outros e, no fim, acaba incluindo os pais, que não serão envergonhados quando alguém faz uma acusação, porque seu filho pudesse levantar e defender o seu caráter, porque eu e você somos quem nós somos em casa, e apesar de tantas falhas e tantos erros, os filhos são extremamente resilientes, feitos assim por Deus, e eles não lembram essas coisas, na grande maioria das vezes. Mas sim, o que nos caracterizou, a graça de Deus cobre multidão de pecados dos pais. E os filhos acabam sendo nossa maior defesa. Provérbios fala muito sobre isso. O filho sábio alegra seu pai. Mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Graças a Deus é a mãe e não o pai. Não é poesia hebraica. Intercalam-se o pai e a mãe. O homem que ama a sabedoria, o nosso filho treinado, como Davi treinou Salomão, Provérbios 4 diz, Salomão, seu testemunho, quando eu era tenro e único diante do meu pai e da minha mãe, ele me ensinava, Salomão, adquira sabedoria. Uma palavra hebraica que significa habilidade para viver a perspectiva do alto desse labirinto da vida. Salomão, se tiver chance, adquira sabedoria acima de tudo. Ele não perdeu chance. Recém-coroado rei de Israel, milhões de pessoas, Salomão com sua humildade naquele momento. Oh Deus, eu não passo de uma criança. Deus ama essa oração. Ele concede graça aos humildes, mas ele resiste os soberbos. E Salomão diz, oh meu Deus, esse desejo que o Senhor está me passando, eu quero uma coisa, sabedoria. Eu quero saber a perspectiva do Senhor sobre tudo. Isso foi fruto do seu papai. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Levantam-se os filhos da mulher virtuosa, abençoam a mamãe, não somente no dia dos pais, das mães, e o fruto disso. João fala de filhos espirituais porque a igreja é a família de Deus. Algumas pessoas, alguns de vocês têm contado o seu testemunho para mim, para minha esposa, não puderam ter filhos. Mas Deus te abençoou com filhos espirituais. A igreja, a família, tem muita gente, muito adolescente, muito jovem, não tem mamãe, papai cristão, e você investe nessas vidas, e João fala, não tenho maior alegria do que esta, de saber, ouvir que meus filhos espirituais andam na verdade. Os filhos abençoam seus progenitores através de uma vida piedosa. Como filhos que todos nós somos. Quando pequenos, obedeçam a seus pais no Senhor. Honrem a teu pai e tua mãe. Eu comentei rapidamente, mas essa ordem se repete 9 vezes nas Escrituras. Se Deus fala uma vez, você deve prestar atenção. 2, 3, santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando se trata da bênção dos filhos para seus pais, 9 vezes o texto bíblico diz, honra a teu pai e tua mãe. Eu sou o Senhor, eu te dei esses pais. Talvez uma família de origem difícil, coração quebrantado, como aconteceu na minha vida, mas há tanta bênção que os pais, mesmo assim, repassaram e, no mínimo, nos deram vida. Os filhos devem ser uma bênção na vida das viúvas em sua família. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa. Os fariseus devotavam o que poderia ajudar papai e mamãe, talvez, trazer para dentro de casa, no nosso tempo, um asilo por causa da saúde, que precisa de mais cuidados que não podemos dar.
Mas dizer, não, isso pertence ao Senhor, eu não vou te abençoar, não é piedade, é impiedade. Alguns de vocês estão cuidando de pais idosos. E com isso não pode se envolver tanto nas questões da igreja, às vezes se sente culpado por causa disso. Não, faz o possível, mas você está glorificando a Deus ao honrar os seus pais. Aprendo a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Agora, nada disso é natural. De fato, é sobrenatural, intencional, esforçado. Nós, como pais, precisamos treinar nossos filhos para serem uma bênção para nós algum dia e para os nossos pais, os avós deles. Como filhos que todos nós somos, temos que nos esforçar para ser esse motivo de alegria para os pais, tomando decisões piedosas que honram o legado deles. Respeitamos e honramos nossos pais. Uma das maneiras que, como filhos adultos, podemos fazer isso é pedindo conselho deles. Não tem que seguir. Deixa o homem, pai e mãe. Una-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Os pais equivocadamente que falam, meu filho é meu sangue, ela não é sangue dele. O casamento pode acabar, mas filho sempre é filho. Esquecem de que o DNA matrimonial para Deus é mais forte que o próprio DNA físico herdado dos pais. Cuidamos dos nossos pais e avós na velhice, na necessidade. Quando nossa família passou por momentos muito difíceis, primeiro com a nossa filha adotiva, que com 19 anos de idade decidiu abandonar a nossa família. Adotamos com 10 anos, ficou 9 anos, investimos tudo que nós éramos e tínhamos, mais do que os outros 5 juntos, quando ela decidiu voltar para a família de origem. Tinha um monte de gente, acabou conosco. Depois teve uma filha cardiopata que ela não tinha condições de criar por outros motivos e nós acabamos adotando, não oficialmente, mas uma menina cardiopata. Por 2 anos, a minha esposa, outra filha caçula, voltou dos Estados Unidos para ajudar a cuidar, e nós andamos pelo vale da sombra da morte, até que Deus levou Radassa. Com 2 anos e meio, ela faleceu. Mas naqueles momentos escuros, os nossos filhos se juntaram a nós. Nosso filho primogênito, o primeiro deles que é pastor da nossa igreja. Eu gosto muito do salmo que diz, meu filho é meu pastor, nada me faltará. Davi assumiu para si, porque nós estávamos tão quebrantados, que nos pastoreou o nosso filho. Vamos terminar com uma palavra especial, que quase nunca se ouve, sobre os avós e os netos. Eu confesso que quando nasceu o nosso primeiro neto, 14 anos atrás, eu não fazia ideia de quanto a palavra de Deus fala dos avós. Agora eu vejo em cada página, não matarás o teu avô. Tem vários avós presentes aqui, como Deus tem nos abençoado. Certa vez alguém disse, netos são o galardão dado por Deus, por você não ter matado os seus próprios filhos. Mas podemos dizer, para alguns, uma segunda chance. Talvez você chegou a Cristo mais tarde, no tempo de Deus, mas você perdeu a oportunidade de fazer muito disso na vida dos seus próprios filhos. Mas hoje você tem netos e, claro, debaixo da autoridade dos seus pais, você pode investir talvez o que não fez antes. Essa é uma foto de alguns dos nossos netos.
Alguns anos atrás, nós nos juntamos no estado de Colorado para uma reunião de quase todos, éramos em 28 pessoas, numa única casa que só se usa pela família para emprestar para missionários. Tem coisas que Deus só faz para milionários e missionários. Seja missionário, porque é mais fácil. A nossa filha deu o presente da camisa da seleção brasileira e nas costas o número de ordem de nascimento e o nome de cada um deles. Penso. Depois disso nasceu a pequena Joana. Não estava lá a não ser embutida na barriga da mamãe. Não tem mais camisa, a gente esperava uma outra estrela na camisa para entregar para o número 19. Eu não lembro o nome deles mais, mas eu só chamo pelo número. Mas infelizmente a estrela não veio, então o pequeno Daniel ficou sem. A Bíblia fala que os avós são abençoados. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. É uma bênção quadrupla. Sinal da bênção de Deus, porque você viveu o suficiente para ver os netos, você teve filhos, seus filhos tiveram filhos, e sua influência se expandiu na terra através de uma nova geração de flechas. É bênção sobre bênção, mas também podem ser a prova de que o que você repassou para os filhos, havendo essa oportunidade mais cedo na vida, e hoje você vê seus filhos indo além do que você fez. Eu vejo isso com nossos filhos e netos. O que nós tentamos fazer através do culto doméstico e outras coisas, eles são muito mais fiéis. Nós escutamos netinhas de 3 anos recitando de cor Salmo 34. Tem uma frase lá que diz: esse pobre homem gritou e o Senhor o ouviu. Ouvir isso de uma criança de 3 anos é a maior graça da vida. Esse pobre homem gritou e o Senhor me ouviu. Mas é lindo. O discipulado funcionou. Provérbios 3:22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Claro que tem um aspecto material, queremos fazer isso. Não é que ele pula os seus próprios filhos porque está zangado com eles. A ideia é que a bênção de Deus paira sobre sua vida espiritualmente e, às vezes, materialmente. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Os meus sogros estão distribuindo a herança deles em vida. Muito legal para nós. Porque primeiro, eles não têm que morrer primeiro. Segundo, estão vendo a família curtindo. Precisava de uma nova máquina de lavar roupa, uma das netas. E eles estão socorrendo, ajudando. Meus sogros fizeram algo que já estamos quase para fazer. Chegando na fase da aposentadoria, poupar o que tem para levar cada neto numa viagem, muitas vezes viagens missionárias, avô e neto. Abençoar o mundo com essa herança espiritual. Outro texto, coroa dos coroas, são os dos velhos, desculpa. São os filhos dos filhos, aí a glória dos filhos devem ser os pais. Os avós são uma bênção. Intencionais também. Mas 2 textos que dão testemunho por Paulo de Timóteo. Paulo diz em sua carta para o jovem pastor Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e o bastão foi repassado para você, Timóteo. Estou certo de também em ti. Quem fez Timóteo um discípulo, começou com vozinha.
Paulo fala mais adiante, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu sempre pensei, o apóstolo Paulo. Não, Paulo recebeu Timóteo já formado, pré-evangelizado, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Os avós preparam o caminho. Eu queria que minha esposa terminasse o nosso tempo juntos. Eu estou triste. Falando de algo que ela herdou, chamado o Dia da Vovó. Eu sinto que o livro nosso, Legado dos Avós, esgotou quase a primeira noite e trouxemos bastante, que tem muitos interessados nisso. Você pode explicar como é o Dia da Vovó e o que você faz com os netos que moram longe? Bom, foi a ideia que iniciou com minha mãe, que tem 20 netos, e ela queria investir. Os nossos são os mais velhos, então começou com a gente de investir um dia por semana na vida dos netos. Então, para nós, como é que acontece? Bom, quando estamos em casa, de terça-feira de manhã, eu pego os 4 menorzinhos, tenho de 4, de 3, de 2 e de 1 ano, e passo a manhã toda comigo, investindo tempo de brincar e fazer projetos e um monte de coisa. É super divertido e cansativo, mas é muito legal. E assim eu estou dando uma folga para 2 filhas, né, as mães dessas 4 crianças. Mas de quinta-feira, os 7 mais velhos que moram perto, eles vêm, almoçam em casa conosco. Depois do almoço, o Davi faz um tempo devocional, usando o nosso livro devocional de Provérbios. E daí nós temos as tarefas. Eu tenho um rodízio, né? Quem que tira a mesa, quem que passa o pano, quem que lava. E tudo. Às vezes eu tenho que lavar tudo de novo no fim do dia, mas eles estão aprendendo, né? Então a gente limpa toda a cozinha, faz tudo. Aí vamos para a sala. E nós temos um tempo de compartilhar. Eu tenho um caderninho de oração, onde eu anoto os pedidos deles, as respostas e tudo. Nós oramos juntos. E eu compro livros bons para ler para eles, 1 ou 2 capítulos cada vez. E daí, depois disso, é tempo de fazer projetos, ou uma brincadeira, ou jogos. Às vezes a gente sai num passeio, enfia todo mundo no carro e a gente faz muitas coisas bem legais. Mas no fim da tarde, vai todo mundo para o quintal da minha mãe e é o tempo de beisebol, ou futebol, ou seja o que for. Mas é um tempo muito divertido. E às vezes os priminhos menorzinhos, junto com as mães, vêm. No fim temos Meus pais gostam, é o dia que minha mãe mais gosta, né, da semana, porque daí tem os bisnetos, alguns netos, e todo mundo ali brincando no quintal dela. É um tempo muito gostoso, mas é um tempo de investir com intencionalidade. Agora, nós temos 7 netos que moram longe, que não tem como estar junto com eles. Um no meio do Pacífico, fuso horário de 13 horas, é complicado. Mas toda semana nós marcamos um horário e eu ligo e eu fico 1 hora e meia conversando com esses 3 netos. Nós lemos livros, eles sempre têm um monte de coisa para contar e nós conversamos, eu leio com eles, é intencional, para desenvolver esse relacionamento mesmo longe. Aí eu ligo para os outros que moram nos Estados Unidos, daí é 1 hora só de fuso, é bem mais fácil. E temos a mesma coisa, a conversa, lendo livros bons, é uma forma de continuar a ter um investimento, um relacionamento com os netos, mesmo os que não moram perto. Obrigado. Vocês também têm sido intencionais no investimento do seu legado. São os seus netos. Tem contado as histórias, porque criança ama história. Da fidelidade de Deus em suas vidas.
Compartilhamos com os casais uma caixa de memoriais, lembranças em miniaturas, que contam a história nossa familiar. Se quer saber mais, tem na internet, no nosso canal Palavra e Família, 2 programas em que nós entrevistamos os netos, que explicam os objetos. A avó explica, mas eles abrem a porta. O que significa essa cobra? O que significa essa abelha? Por que tem esse carrinho? Eu sei que quase atropelou o tio Daniel. Como foi, vó? E como netos que ainda têm avós vivos, será que nós também lembramos deles? A minha sogra formou um grupo de WhatsApp só dos netos. Eles têm uma comunicação entre todos eles, de pedido de oração, de compartilhar algo precioso. Talvez exija um pouco de paciência por parte dos netos, mas honra. Tem um texto em Levítico, interessante, que como pais devemos ensinar nossos filhos. Levítico 19:32 diz que nós devemos levantar na presença do ancião, respeitar e honrar, em vez de ficar, vô, sai da frente, estou jogando, não veio o vô há 3 anos, desliga o videogame, pausa, honre o teu avô, a tua avó. Quem ensina isso somos nós, os pais. É isso. A família é tão importante. Não é o centro, mas é um instrumento para espelhar e espalhar a glória de Deus. A família é abençoada, mas não para angariar bênção, e sim ser canal de bênção até os confins da terra. A família Madrigal, infelizmente, esqueceu disso. No decorrer do tempo, o fato de ter uma bênção foi mais importante do que abençoar. E nisso começa a dissipar-se cada dom. Não vou contar mais da história, mas o importante foi lembrar: nós somos abençoados para abençoar. Que Deus os abençoe. E que seja uma bênção. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra tua, que tentamos ao longo desses dias expor, explicar e aplicar. Ajuda-nos, Senhor, a não tentar abraçar o mundo, mas escolher 1, 2 áreas, talvez como projeto nos próximos meses, para virar hábito, para que a nossa família seja mais parecida com Jesus. Que a vida outrocêntrica de Jesus caracterize os nossos casamentos, a educação dos nossos filhos, o investimento na igreja, o relacionamento avós e netos, e acima de tudo, Senhor, que a nossa família, tão abençoada, apesar das dificuldades, das tempestades e dos desertos, seja uma bênção aonde quer que for. Que nós andemos juntos na mesma direção. Obrigado. Oramos pelos méritos só de Jesus. Amém.